Olá, essa é uma reapresentação da defesa da minha dissertação do mestrado profissional em matemática. E ela fala das aplicações dos padrões de Fibonacci no mercado de ações, uma proposta para o ensino de educação financeira no ensino médio. Eu sou Leandro Barbosa do Amaral Guimarães, meu orientador é o professor Dr. João Carlos de Oliveira. Então, aqui está nosso sumário. Nós vamos escrever uma sequência que envolve esses tópicos até chegar nas nossas conclusões. Primeiramente, observe este gráfico. Observe que nós temos algumas linhas aqui traçadas com alguns números, algumas porcentagens. Esses números no mercado de ações, na análise técnica, na análise de gráficos, são conhecidos como os números de Fibonacci. Perceba como eles foram traçados aqui e nessa ponta, nesse fundo aqui, a ação, o valor chegou a alcançá-lo. Perceba esse outro gráfico, pegando dessa ponta até a outra. A partir desse momento, os preços caem até um desses níveis, e depois retomam. Então, uma das problemáticas ela surgiu justamente nesse sentido. Como são calculados esses níveis de Fibonacci? De onde que, como são obtidos esses valores? E uma segunda problemática é como trazer essa temática para o ensino médio. Então, inicialmente, nós pensamos em trabalhar com a matemática, as relações entre o número de ouro e a sequência Fibonacci, e as relações no mercado de ações, a obtenção dos padrões de Fibonacci, dos números e índices de Fibonacci, para serem aplicados na bolsa. Mas aí, nós achamos por bem colocar mais um elemento nesse jogo, porque consideramos muito importante colocar aqui, porque apesar de falarmos de matemática e bolsa de valores, o trabalho não envolve ensinar os alunos a operar na bolsa de valores, não envolve aprender a comprar ou vender ações. Então, para equilibrar essa questão, nós colocamos a educação financeira. Então, o que é que acontece? A partir do momento que a gente fala em bolsa de valores, a gente pode induzir, os alunos podem ser induzidos a achar que eles sabem operar porque aprenderam uma técnica, uma ferramenta que na verdade a gente está contextualizando e aplicando. Então, ao falar da educação financeira, nós vamos abordar a questão da matemática, a questão dos investimentos, como eles devem ser feitos e quais as etapas eles devem estar seguindo para futuramente eles, conhecendo esse ambiente, aprenderem, estudarem, buscar conhecimento e aí tomarem a decisão de investir. Então, o resultado dessa tríade é o nosso produto educacional, que é desenvolvido justamente envolvendo a educação financeira, a matemática e a análise técnica do mercado de ações. Então, a matemática ela é uma ótima ferramenta que envolve aplicações nas finanças. Então, o modo como as pessoas, as empresas, os governos lidam com gastos, investimentos e previsões é uma ótima forma de aplicação da matemática. Então, a problemática, como já retratamos, por ser um ambiente que envolve números, gráficos e padrões, é possível aplicar a matemática para buscar padrões na análise de gráficos e ensinar matemática para os alunos do ensino básico nesse contexto. Então, o objetivo da dissertação ele é duplo, porque, primeiramente, ele envolve a investigação das relações e aplicações da sequência de Fibonacci e do número de ouro na análise técnica de ações. E depois, propor um produto educacional em forma de oficina, relacionando a educação financeira, a matemática e o mercado financeiro para o ensino médio. Então,
Em relação à educação financeira e à matemática, nós temos o cenário da importância da educação financeira. Né? Então, os próprios exames internacionais, a matemática, os alunos do Brasil, eles são mal avaliados em matemática. Né? O Brasil ocupa as últimas posições. E uma dessas categorias, que é o letramento financeiro, o Brasil não chegou a alcançar nenhum mínimo que seria razoável para esse quesito. Então, a importância de se tratar a educação financeira na escola. Então, já existem projetos, já existe incentivo do governo, agora falta, né, uma articulação e iniciar, né, na nossa região, por exemplo, projetos relacionados a essa temática. Né? Então, a educação financeira e matemática, elas estão muito interligadas, então elas devem ser tratadas também de forma conjunta. Isso envolve, né, você saber como obter renda, como consumir e como investir. Apesar dos conceitos serem teóricos, a matemática é muito importante nesse quesito. Então, conforme descreve a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela define a educação financeira como sendo o processo pelo qual consumidores e investidores financeiros melhoram a compreensão dos produtos, conceitos e riscos financeiros. Então, não é só como saber gastar ou como saber investir, mas é você compreender esse conceito global que envolve os produtos financeiros, os riscos, né? E você compreender também a forma como você gasta, a forma como você pode obter renda, ela é muito importante. Porque a partir do momento que a gente compra um produto, se você comprar um produto online, por exemplo, você pode se arrepender em 7 dias. Né? Então, a partir do momento que você reflete sobre se foi certo, se foi errado, gastar, ou você prevê, você está num processo de educação financeira. Então, a OCDE, nos estudos de IED, encontra-se um dado preocupante no resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Como já foi citado, o Brasil não conseguiu alcançar nenhum mínimo de 400 pontos para o quesito letramento financeiro. Carlos Carvalho fala da necessidade de implantação de programas educacionais na escola. Né? Liane da Silva Costa coloca que a educação financeira é um mecanismo de sobrevivência econômica de suma importância, que a partir do momento que você reflete sobre seus gastos, sobre consumo, sobre a forma como você adquire os produtos financeiros, então você está refletindo a sua sobrevivência econômica. Então existem decretos, né, legislação que já buscam criar um ambiente para a implantação da educação financeira. Mais recentemente nós temos o BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que coloca a obrigatoriedade da educação financeira no ensino fundamental e recomenda-se que ela seja tratada também no ensino médio. Então, a educação financeira é o mesmo que estudar matemática financeira? Pode ser uma dúvida, né, que pode ser levantada. Óbvio que essa temática, a parte precisa ser investigada, pesquisada sobre isso, mas de forma geral, a Eliane Alonso coloca o seguinte: os livros didáticos de matemática do ensino médio não desenvolvem o tema educação financeira. Em vez disso, apenas trabalham tópicos de matemática financeira, como razões, proporções, porcentagens, juros simples, juros compostos, taxas equivalentes, equivalência de capital, lucro, prejuízo e desconto. Então, obviamente, a matemática financeira é uma temática muito importante para a educação financeira, mas ela em si, ela não ensina educação financeira, ela não educa financeiramente, ela é uma ferramenta que auxilia, tá? Mas a partir do momento que essas ferramentas, que para a matemática servem muito bem, a partir do momento que elas não saem desse âmbito, desse ambiente e não traz para a realidade do aluno, né, a realidade concreta, em que a forma como a educação financeira ela é predominante, então você não pode dizer que os livros tratam de educação financeira. Então,
Marcelo Alves coloca que as habilidades matemáticas podem afetar o desenvolvimento da educação financeira. Então, no mercado financeiro, o que é estudado são o mercado de ações, bolsa de valores e Brasil, bolsa e balcão. Para o produto educacional, os conceitos são bem básicos, são bem superficiais para que o aluno tenha conhecimento desse ambiente. Vamos falar de ações, que é um pequeno pedaço da empresa, a Bolsa de Valores, que é um ambiente onde são negociados os produtos financeiros, um deles a renda variável, que são as ações, e a nossa Bolsa Brasileira, que é a B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Então, outro conceito importante, a partir do momento que você está agora no ambiente, no mercado de ações, no ambiente gráfico, é a teoria de Dow, que se preocupa com a variação do preço ao longo do tempo e do seu respectivo volume de negociação. A teoria de Dow, ela fala de 3 tendências, primária, secundária e terciária, da movimentação dos preços. Uma reflete longo, outra reflete médio e outra reflete o curto prazo. Então, no longo prazo, uma ação, o movimento do preço pode estar em tendência de alta, crescendo, no médio prazo pode estar caindo e no curtíssimo prazo pode estar subindo. Então, é preciso analisar essas 3 tendências, o tempo em que elas ocorrem, para que você entenda como o movimento dos preços acontece. Então, no trabalho, nós usamos o gráfico de candlestick, é o gráfico, um dos gráficos mais utilizados. Nós temos o gráfico de linha, o gráfico de área e outros gráficos específicos, mas esse é o mais utilizado. Então, quando você tem um corpo branco, significa dizer que o preço ele teve uma abertura e o seu fechamento foi acima dessa abertura. Por exemplo, abriu a R$1, fechou o dia com R$2. Então, esse corpo ele é branco ou também pode ser verde, a partir do momento que o preço sobe. Vamos botar aqui um delta positivo de preço. A partir do momento que o preço ele cai, ele abre a R$5, ele termina o dia a R$2, então o corpo é negro, a representação, ou vermelho. Podemos colocar em termos aqui um delta de preço negativo. Ele vai terminar a sua representação com essas cores. Um exemplo, está aqui o gráfico do pão de açúcar. Aqui um conjunto de candles, que candle significa vela, Então, tá aqui, vermelho significa que nesse dia o preço abriu aqui e fechou aqui. Então, ficou negativo. Olha como a movimentação de preços acontece. O preço cai, depois ele sobe acima daquele preço, que ele inicialmente que ele chegou a alcançar. Então, por isso que é uma classificação, é mercado de renda variável, porque os preços estão variando ao longo do tempo. Então, outra coisa importante para entender Fibonacci nesse contexto são as chamadas ondas de Elliott, que segundo Shen, ele coloca que muitas figuras importantes da indústria após Charles Dow contribuíram muito para o campo da análise técnica moderna. Um desses principais inovadores é o criador de um dos modelos mais conhecidos e amplamente adotados no campo da análise técnica, que são as ondas de Elliott. A forma como o movimento dos preços ocorre. Chegou-se, é baseado na teoria de Dow, e Elliott comparou justamente com o movimento de ondas, de altos e baixos. E aí os discípulos, os adeptos de Elliott, eles chegaram a quantificar essa movimentação de ondas e eles chegaram à conclusão de que elas se mexem como retrações, como índices de Fibonacci. Então, aqueles índices que nós vimos lá no começo da apresentação são os índices de Fibonacci. Os discípulos de Elliott, eles preconizaram que esse movimento ele obedece a esses níveis de Fibonacci. Então, aqui é como funciona o movimento das ondas de Elliott. Essas ondas aqui são chamadas ondas de impulsão, quando ela sobe. Quando ela corrige, quando ela cai, são chamadas ondas de correção. E esse é um ciclo completo das ondas de Elliott, com 5 ondas. E aí tem
depois a onda corretiva, que acontece a onda A, B, depois C. A partir daqui pode-se começar um novo movimento ascendente, ou começa um ciclo de ondas de Elliott, só que com quedas das ondas. Aqui está um ciclo mais complexo, né? Então não é tão simples você analisar no momento em que elas ocorrem, porque o que é possível você avaliar, você tentar calcular uma probabilidade dessas ondas acontecerem, mas elas podem ser muito mais complexas do que se imagina, e aí você só perceber elas depois que ocorrem. Então, né, aqui um passo importante é estudar a sequência de Fibonacci. Então a definição é: chama-se sequência de Fibonacci a sequência definida recursivamente por, então, f de 1 igual a f de 2 igual a 1, e o termo de fn mais 1, ele vai ser igual ao termo f de n mais f de n menos 1. Em outras palavras, um termo de Fibonacci é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores a esse número, né? Então, por exemplo, o termo 5 ele é igual ao termo anterior 3 mais o termo anterior 2. E assim acontece com todos os termos. Então, é demonstrado na dissertação, né, baseado também no livro de Abramo Hefes, que nós temos aqui o teorema de Binet. Né? A demonstração é feita na dissertação baseada no livro de Abramo Hefes. Então ele diz que o número de Fibonacci, Fn, pode ser obtido por essa fórmula aqui. Então, esse meu n aqui, né, um número natural, ele, ao ser substituído aqui, ele vai gerar um número de Fibonacci. Então, se eu colocar 2, um 3, um 4, então aqui vai gerar um número de Fibonacci. Esse é o teorema de Binet, que vai ser muito importante para as nossas demonstrações posteriores. Então, agora, começando a relacionar, né, começando a estudar a razão áurea, o número de ouro, para relacionar lá na frente com a sequência Fibonacci, nós temos aqui que seja o segmento AB e C um ponto entre AB, dizemos que um ponto C divide o segmento AB na razão áurea se acontece AB dividido por BC, ou proporcional a BC dividido por AC, né, com essa condição aqui. Então, observando a ilustração da figura, né, nós temos aqui AB dividido por BC, que vai ser proporcional a AB dividido por AC. Tá? Só uma observação aqui, que aqui é um valor de x, tudo bem? Só essa observação, A menos x. Então, eu tenho uma proporção áurea quando eu tenho essa representatividade aqui. E aí, quando a gente faz os cálculos, né, devido às substituições, nós obtemos uma equação do segundo grau, né, e aí, resolvendo essa equação do segundo grau e pegando a raiz positiva, nós temos esse resultado, que é o que chamamos de número de ouro, 1,1, 1,61833, e assim vai indo. No trabalho nós demonstramos que esse número ele é irracional. Então, a pesquisa ela tem natureza aplicada, que nós vamos formular um produto educacional para aplicar os eixos que nós estamos desenvolvendo. Do ponto de vista dos objetivos, ela foi exploratória, a coleta de dados foi baseada em livros, artigos, teses, também no site TradingView, e ela tem uma finalidade educacional. Então, dos nossos resultados, né, nós buscamos justamente explorar sobre as razões de Fibonacci, que geram justamente os números que nós vimos lá nos gráficos, que são chamados índices de Fibonacci. Então, o que é que
acabou sendo percebido a partir do meio dos estudos dos trabalhos é que quando eu divido valores consecutivos de Fibonacci, né, o maior valor pelo menor valor, então eu vou, à medida que esses termos vão aumentando, né, esse número ele vai chegando próximo de 1,618, 1,6179. E o que acontece quando esse n é suficientemente grande, né? Ele tende ao infinito. Então, segundo os trabalhos de Sung e afeitos, nós temos esse teorema, né? Seja f de n o número de Fibonacci, então a razão entre dois quaisquer termos consecutivos da sucessão de Fibonacci tende para o número de ouro, quando n tende para o infinito. Isso é, então quando eu tenho a razão entre dois números de Fibonacci sucessivos, né, quando eu tenho esse n suficientemente grande, tendendo ao infinito, esse número essa razão tende ao número de ouro. Então essa demonstração também está no trabalho, também está nos trabalhos dos autores citados, tá? Está também na dissertação, e ela utiliza o teorema de Binet. Mas não vamos explorar aqui as demonstrações, tá? Nosso objetivo é tratar de um desafio que foi muito importante para o desenvolvimento dessa dissertação, que foi justamente alinhar esses três trabalhos, alinhar as três temáticas: educação financeira, matemática e bolsa de valores. Tá? Esse na apresentação é o que nós queremos mostrar. Então, caso queiram consultar as dissertações, caso queiram consultar as demonstrações, elas estão nos trabalhos dos autores citados ou na própria dissertação. Tá? Mas, como já falamos, nós queremos mostrar aqui o alinhamento que foi dado, porque esse foi um ponto muito pensado, muito raciocinado, para que tudo pudesse se encadear de forma bem harmônica, mais harmônica possível, né, para poder gerar o produto educacional. Então, uma consequência, né, é que se você pega os números consecutivos, só que a razão entre o menor pelo maior, o próximo consecutivo, nós também vamos gerar aqui um número, né, esse número aqui, que ele também é um índice de Fibonacci, né, quando n tende ao infinito. Então, outra forma de tratar também os índices de Fibonacci, e até para se tratar do ensino médio poderia ser mais adequado, porque as anteriores você precisa da noção de limites, de cálculo. Então a gente trata também das funções de Fibonacci, né? Foi desenvolvido pelos trabalhos de Jansson Han, Henk Sik Kim e Joseph Nagels. Também foi encontrado no trabalho de Fábio Honorato dos Santos. E aí a definição é o seguinte: seja uma função f de R em R, ela é dita função de Fibonacci quando, para todo x pertencente aos reais, nós temos f de x mais 2 é igual a f de x mais 1 mais f de x. Então, proposição: seja f de R em R positivo diferente de zero, uma função de Fibonacci ela é dessa forma aqui. Também demonstrado nos trabalhos dos autores citados e na dissertação. Tá? Então, uma função de Fibonacci ela é desta forma, ou seja, f, esse aqui é o número de ouro, elevado a x. Então, essa é uma forma da sequência de Fibonacci. Então, a partir daí, né, das razões dos números de Fibonacci e também em consequência das funções de Fibonacci, nós podemos obter os índices, né? Os índices de Fibonacci que são utilizados na bolsa de valores. Os três principais índices são esses daqui inicialmente. Tá? Mas para estudar, por exemplo, os padrões harmônicos, que é onde nós finalizamos essa busca dos padrões, dos estudos, nós vamos estudar os outros índices, como por exemplo esses índices aqui e suas respectivas extensões. Então, aqui é a forma como nós podemos obter os índices, utilizando os expoentes, né?
x tendendo a menos infinito, x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a menos 0,5, x igual a 0. Então, a partir daí, nós obtemos os índices de Fibonacci que iremos utilizar. Então, nós também podemos utilizar o x igual a 1, né, que gera o próprio número de ouro, e o x igual a menos 1,44. Em particular, esse aqui é chamado o número das retrações de Gram, mas por questões psicológicas também foi inserido nos números de Fibonacci, e ela é muito importante, por isso que, para que nós pudéssemos achar o x, ele apresenta esse valor aqui, diferente dos padrões dos expoentes passados. Então, qual a importância de Fibonacci na análise técnica? Então, segundo Gutten, ele afirma em um de seus axiomas de Zurique que entre no negócio sabendo quanto quer ganhar e quando chegar lá, caia fora. Então, como os preços variam muito, acontece um fator psicológico de você muitas vezes não saber para onde o preço vai, porque isso quem determina o mercado, né, para onde o preço pode cair, pode subir. Então, para evitar o fator psicológico de arrependimentos, você usa a ferramenta de Fibonacci para criar alvos. Chegou nesse alvo, então fechou a operação, sai com o seu lucro. Ou, se por exemplo ela for contra a operação, você sabe que passando daquele alvo que você traçou, né, você sai ali mesmo, sai no prejuízo, porque dali ela pode cair mais. Então, Fibonacci é utilizado muito para isso. Então, a retração nós vamos definir aqui, que é quando o preço apresenta, né, em um movimento de alta, ela faz uma leve correção. Então, os preços estão subindo e aí ela faz uma pequena correção e depois ela volta a subir. Esse movimento aqui nós chamamos de retração. Então, no gráfico de Petro, né, percebam aqui que a ação tem uma tendência em que ela está subindo, ela faz uma pequena queda nos preços, mas depois volta a subir. Ela faz uma queda nos preços, mas não prejudica a tendência, ela volta a subir. Então, essa linha em vermelho é o que nós estamos definindo aqui como retração. A projeção, ela já é o oposto. Então, os preços eles estão caindo, né, e aí ela apresenta um leve comportamento de alta. E depois ele volta a cair novamente. Então, esse movimento aqui é o que nós chamamos de projeção. E dentro dos índices de Fibonacci, esse é justamente poder ver em qual dos níveis de projeção de Fibonacci ele vai alcançar, em qual índice de Fibonacci. Então, pode ser 50%, pode ser 38,2%, pode ser 61,8%. Então, um desses níveis ele pode alcançar, né? Então, um exemplo são as ações da Vale. Então, o preço está caindo, depois ele retoma um pouco o valor, depois volta a cair, retoma um pouco o valor, esse valor retomado nós estamos chamando de projeção, depois volta a cair. Tá? Então, quando ele sobe, ele não prejudica o formato da tendência de queda. Então, no trabalho aqui específico, nós estamos chamando a retração quando o preço está subindo, depois ele cai, depois volta a subir de novo, e a projeção é quando ele está caindo, faz um pequeno movimento de alta e depois ele volta a cair de novo. Tá? Tem livros que vão definir de outra forma, mas por isso que nós colocamos a definição no trabalho para que seja tratado dessa forma aqui. E quando acontece uma extensão de Fibonacci? Quando a ação passa desse nível aqui, esse valor aqui ela já é considerada uma extensão de Fibonacci. Tá? Então, quando ela passa desse nível aqui, ela já é considerada uma extensão. Ela vai passar acima de 100% desse nível aqui de preço. Tá? Então, para a técnica que iremos utilizar, a técnica de retração interna, que ela vai considerar justamente do tamanho desse valor aqui, desse delta de A até B. A retração ela vai significar um valor de, por exemplo, 0,382
que seria o valor proporcional que faltaria para esse preço C atingir o valor do nível A. Tá? Então, quando eu citar aqui que o preço retraiu 38,2%, significa que falta 38,2% para ela atingir esse preço A. Bem, então, se fosse na retração externa, esse 38,2 seria proporcional a esse tamanho do preço. Então, esse valorzinho de queda, quando eu falo na retração externa, caiu 38,2% em relação a esse preço aqui. Então, ela tem uma variação de 38,2 que ia ficar nesse nível. Mas nós iremos tratar aqui da retração interna, que é uma definição dada por Flávio Lemos. Então, da nossa definição, nós criamos essa fórmula aqui. Dados A, B e X, respectivamente, o preço de fundo, o preço de topo e o preço no nível de retração, os valores do preço de retração em X, que o preço de retração atinge de um fundo A até um preço de topo em B, é dado por esse valor aqui. Então, essa é a fórmula que nós usamos para calcular o nível do preço em que ela atinge. Então, é bem intuitivo, Essa daqui é uma fórmula dada para que os alunos pudessem matematicamente fazerem os cálculos, acharem os níveis, antecedendo o uso da ferramenta computacional. Então, um exemplo. O preço tem um fundo de R$ 9,50 e tem um topo de R$ 14,50. Então, calcular quais seriam os preços dentro desses níveis de Fibonacci aqui. 38,2%, 50%, 61,8%. Esse é um exemplo que é utilizado também na oficina. Então vamos lá. Utilizando nossa fórmula, nós queremos saber justamente esse valor de x. Esse valor de x aqui. Então, esse aqui é o valor de fundo, 9,50, e esse aqui é o valor delta total, amplitude. Então, que é a diferença do maior menos o menor valor, dentro dessa retração de 38,2, que é 0,382. Então, quando eu faço as contas, eu tenho o valor de x de 11,41. Então, quando o preço retrair 38,2%, o preço vai atingir esse valor de 11,41, dado esse fundo, esse preço mínimo, esse valor máximo. Analogamente, é calculado com 50 e com 62,8%. Vamos agora para este exemplo que vai calcular no gráfico com ferramentas computacionais a retração de 38,2%. Nós temos aqui um fundo A, nós temos um topo B, e aí a retração ocorre justamente na mínima desse ponto X. Aqui é a retração do preço no índice de 38,2%. Então, computacionalmente, através dessa ferramenta, TradingView, que a gente já citou, a gente vai traçar os índices de Fibonacci, que no produto educacional é quando os alunos vão para o laboratório usar essa ferramenta para análise e comportamento do preço. Então, o menu é nesse garfo, e aí você coloca aqui na ferramenta retração de Fibonacci. Aí quando você traça de um fundo até um topo, então esse preço aqui atingiu, nesse caso, o nível de 38,2. A gente está sendo saudosista de calcular o valor quando ele vai exatamente no preço, com um erro mínimo, mas muitos analistas consideram que o preço variando dentro daquele setor e depois retomando já é válido, mas por questões metodológicas a gente está considerando justamente quando ele bate nessa zona e depois retoma novamente a tendência, ou se ele estava subindo, ele retoma para subir novamente. Então aqui ele bate, usando a ferramenta computacional, que já calcula todos esses índices e os possíveis preços, que ele vai estar alcançando. Nesse caso aqui, 16,26. E aí,
conforme a gente viu em La Ruta, né, em Passaventos, Joflas, que a gente pode obter, né, é o que a gente chama de extensões de Fibonacci e outros níveis de Fibonacci não tão comuns, mas muito importantes para serem utilizados nas extensões de Fibonacci. Novamente utilizando, né, a função de Fibonacci dessa forma aqui. Então, para isso foram estudados padrões harmônicos, né? Padrões que são mais difíceis de enxergar no mercado, mas que existem e obedecem às projeções, retrações e extensões de Fibonacci, né? Esse aqui foi um trabalho mais profundo de investigação. Nós tivemos que investigar, explorar livros, trabalhos em inglês, porque pode até ter, mas conforme é visto na nossa bibliografia, foi um pouco extensa, né? Foram várias referências, não conseguimos achar trabalhos em português tratando desse assunto. Em relação aos padrões harmônicos, nós temos o padrão ABCD, o padrão ideal de um Gartley, o padrão Bethe, o padrão Crab e o padrão Butterfly, né? Então, o padrão ABCD, ele é a base para os outros padrões, tá? Uma das bases, assim como o padrão ideal de um Gartley. Então ele tem esse formato, ele sobe, os preços sobem, tem uma retração dentro dos níveis de Fibonacci e depois sobe novamente, né, estendendo além desse valor aqui. A gente chama de estendeu além dos 100%. E aqui é o padrão ideal de um Gartley, no qual os outros padrões todos vão se derivar desse padrão. Então percebam aqui que aqui estão posicionadas as retrações, as projeções de Fibonacci, né? Como por exemplo, ele partiu desse preço X até o preço A, para o ponto B ele retraiu 0,618, né? Depois ele de B, né, a B, de BC, ele faz uma projeção dentro desse nível de 0,618 ou 0,786, e aí nós temos de BC, de C, D, ocorre uma extensão porque passou desse ponto B para chegar em D de 1,27 ou 1,618. E, né, em relação a XA até a D, essa retração ocorre de 0,786. Então são composições de projeções, de extensões e de retrações de Fibonacci para formar essas figuras gráficas. Entra muito essas figuras no estudo da arte da análise técnica, da arte do estudo do gráfico, né? E aí você pode operar, né? Só que aí são critérios um pouco mais complexos para você, né? Se quiser operar, usar essas figuras como modelo, mas como já falamos, o objetivo aqui não é ensinar a operar. Ensinar a encontrar os padrões, a utilizar as ferramentas de Fibonacci e as aplicações de Fibonacci unido à educação financeira, né? Então, esses são os padrões e os outros padrões derivam desse estudo. Então, da nossa proposta pedagógica, nós conseguimos, então, né, através do desenvolvimento da dissertação, criar um elo entre a educação financeira, a matemática e o mercado financeiro, né? Nós fizemos uma abordagem alternativa relacionando a educação financeira e a matemática, né? E aí desenvolvemos uma oficina como um produto educacional para ser aplicado no ensino médio. O objetivo geral foi desenvolver o estudo da educação financeira, das relações que envolvem a sequência Fibonacci do número de ouro, para aplicar na análise técnica de ações. O projeto, né, a oficina, ela pode compor em média 30 alunos, né, 30 horas totais, né, curso tecnicamente acessível, devido aos apontamentos da banca e sugestões, né, nós modificamos para uma carga horária de 60 horas. Tá? Essa alteração já foi feita para o trabalho final. Precisa da disponibilidade de laboratório para que possam ser utilizadas as ferramentas computacionais, né? A divisão do desenvolvimento foram feitas em
4 etapas, dividida em 4 eixos, né? E esse desenvolvimento ele vai ter uma parte teórica e a parte prática, né? Com o apoio das atividades que estão no anexo da dissertação. Então, a primeira etapa envolve educação financeira, investimentos, mercado financeiro e bolsa de valores. A segunda etapa envolve sequência de Fibonacci, número de ouro, recorrências, funções e níveis de Fibonacci. A terceira etapa envolve um breve estudo sobre análise técnica. Tá? E a quarta etapa envolve as aplicações da sequência Fibonacci do número de ouro na análise técnica de ações. Nesse breve estudo de análise técnica serão os conceitos básicos, os conceitos que eles vão estar utilizando, tá? Para que eles possam entender. Porque se você for fazer um estudo de análise técnica, são livros e livros e livros e anos de estudo. Tá? Se você for abordar a análise técnica em si. E não é o objetivo, é só tratar os conceitos para que ele possa se ambientar. Da mesma forma como falar de investimentos, o mercado financeiro e a bolsa de valores. São conceitos para que eles possam se ambientar. Então isso vai, a carga horária ela vai ser bem flexível nesse sentido. Se você quiser abordar de uma forma que envolva a educação financeira, esses conceitos que ajudam os alunos e as aplicações da matemática, a matemática em si, você leva uma carga horária X, né? Um pouco menor. Agora, se você quiser abordar bem os conteúdos, né? Deixar que os conceitos fiquem bem sólidos, a carga horária também pode ser maior. Então, você pode adaptar o projeto nesse formato aqui, tá? Para aplicar na sua escola, mas no nosso estudo nós fizemos inicialmente 30 horas, mas modificado para as 60. Isso é possível fazer sem problema nenhum. Então, está aqui, por exemplo, as atividades guia, né, que são exemplos na dissertação no anexo. Tem outras atividades, várias outras atividades compostas em cada eixo para serem utilizadas tanto nas atividades práticas quanto teóricas. Um exemplo do eixo 1 da atividade é: cada aluno ou aluna irá receber uma planilha de gastos, onde será anotado durante o período do curso os gastos que foram realizados pela família, especificando o produto, o valor e uma breve justificativa para o motivo do consumo. Tá? Do eixo 2 nós temos: essa atividade pode ser realizada com formação de duplas, onde cada aluno irá calcular a altura entre si e irá identificar qual parte do corpo corresponde aos níveis de 38,2%, 50% e 61,8% de Fibonacci. Então, os alunos podem perceber que eles podem aplicar isso no corpo humano ou em outras medidas, né? Eles podem aplicar esses níveis de Fibonacci para que eles possam depois transpor, né? Entender a ideia do mercado de ações. Sobre análise técnica, no eixo 3, os alunos irão construir um gráfico diário de candlestick em um histórico de preço fictício baseado no preço passado pelo professor para a formação de 6 candlesticks. Então pode ser 6, pode ser 10, pode ser 20, aí vai depender da orientação do professor, também bem flexível nesse sentido. Nesse sentido, o professor deve passar os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima do dia para cada candle de formação. No eixo 4, cada aluno ou grupo de aluno irá localizar os níveis de 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, 1,618 e 2,618 de Fibonacci no gráfico de ações apontado pelo professor por meio das ferramentas gráficas de retração de Fibonacci. Então, será feita a avaliação, será predominantemente qualitativa, porque o professor ele vai observar a qualidade, a composição, a participação e envolvimento dos alunos na execução das atividades. Então, e nesse sentido, dessa participação, o professor vai avaliar os alunos ou o grupo de alunos. Tá? A avaliação é quantitativa, mas predominantemente qualitativa. O professor pode dar nota, pode passar as atividades que são baseadas no modelo, valem pontuações, tá? E aí faz-se a média aritmética, né, conforme o modelo da avaliação que está na dissertação, para uma nota. Conclusão. Então nós conseguimos um dos maiores desafios, né, que foi fazer o alinhamento
da proposta, né? Então nós tínhamos a educação financeira, nós tínhamos a matemática, nós tínhamos a análise de ações. Então, inicialmente, sabíamos como alinhar, pelo menos um sentido para alinhar o que tem a matemática e o mercado financeiro e a análise gráfica, né? Faltando alguns pontos chaves que conseguimos unir, né? E a educação financeira serviu como uma, digamos assim, uma liga, né? Uma cola para poder deixar esse alinhamento bem sólido. Então, como já falamos, né? Essa aplicabilidade foi o nosso maior desafio. O desenvolvimento da proposta, né, gerou um produto educacional, né, baseado nesse alinhamento, porque se você for explorar a educação financeira, ou explorar a matemática, ou explorar a análise técnica, você estuda esses conceitos de forma separada. Então, se você for estudar o desenvolvimento, as demonstrações de Fibonacci, a relação de Fibonacci com o número de ouro, você não vai ter uma ligação com a educação financeira. Você não tem uma ligação com o mercado financeiro. Da mesma forma, se você estuda análise técnica, você vê só os índices de Fibonacci lá, como traçar, como traçar computacionalmente, mas falta você se perguntar de onde que vem, como que surgiu aquilo, né? Se você estudar só a educação financeira em si, você perde um pouco do desenvolvimento matemático que pode ser utilizado para investimento. Então, você até ver, mas você pode até estudar isso, encontrar em livros, mas não cria-se elo. E esse foi a nossa proposta para gerar o produto educacional. Então, espera-se que ao aplicar essa proposta, possamos verificar, adaptar e ampliar os conhecimentos que foram executados posteriormente, sendo esses resultados alvos de futuras divulgações e publicações. Então, devido a questões relacionadas à pandemia, né, a dificuldade da aplicação e execução nesse momento, né, esses resultados vão ser aplicados, vão ser desenvolvidos e vão ser gerados artigos para publicações, para que, né, nós possamos, para que outras pessoas possam se basear e aplicar essa proposta também nas suas escolas ou como projetos. Tá? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Está aqui a apresentação do meu trabalho, né? Ele durou até um pouco mais do que a apresentação, porque de certa forma estava um pouco mais tranquilo para fazer essa abordagem, né? Então agradeço a todos e a todas pela atenção. Novamente estou aberto a discussões, a debates, a sugestões, né? Nesse caso já para futuras abordagens. Então, muito obrigado.